Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, nós estamos aí, há alguns dias falando a respeito do livro de Apocalipse, trazendo uma abordagem praticamente versículo a versículo, um tanto quanto simplificada, mas dentro daquilo que a palavra de Deus ela nos revela, nos mostra também aí dentro do seu contexto. Então, hoje nós vamos abrir uma exceção, Eu senti de Deus de trazer essa palavra, uma palavra que estava no meu devocional, na minha meditação nesta manhã. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Eu creio que é um tempo oportuno para a gente falar a respeito disso. Como nós cantamos aqui, nós confiamos num Deus que é poderoso, nós confiamos num Deus que mesmo diante das provas, diante das dificuldades, Ele vai estar conosco, vai nos abençoar, vai nos guardar e vai nos fortalecer a cada dia, a cada momento. Então, nós cremos num Deus verdadeiramente que está conosco não só nas horas boas, não só nas horas em que nós estamos bem de saúde, em que vai tudo bem com a nossa casa, com a nossa família, mas também quando vivemos momentos de dificuldades e de privação. E é justamente o que essa palavra vai falar nessa noite. Filipenses capítulo de número 1, no versículo de número 12. Filipenses capítulo 1, versículo de número 12. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Olha só já o título deste texto aqui nessa noite. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou em outras traduções, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra nessa noite venha ao nosso encontro em tempos difíceis que estamos vivendo aí concernente a essa pandemia do Covid-19, fechamento de igrejas e tantas outras situações, Eu quero falar um pouquinho de que Deus, amados, Ele pode e Ele tem poder para transformar situações que aparentemente ou que até são dificultosas para a nossa vida, situações de aperto, situações difíceis, Ele pode transformar em bênção. Ele pode usar até mesmo aquilo que é ruim para nós, o mal que está acontecendo na nossa vida, algo que está sendo feito para nós ou para a igreja, ou seja o que for, Ele pode transformar em bênção. Nós vamos ver isso lá no livro de Gênesis, não estava aqui na minha mente, mas Deus está mandando falar aqui, eu vou trazer essa palavra. Assim nós vemos Deus trabalhando lá no Egito com o seu filho José. José foi levado escravo para o Egito, vendido pelos seus irmãos, desprezado pela sua própria família, foi perseguido, acusado de ter cometido um crime que ele não fez e foi lançado no fundo de uma prisão. Mas a palavra de Deus diz que o próprio José, quando seus irmãos achavam que ele iria começar agora a se vingar deles por causa de terem vendido ele para o Egito, José ele diz que Deus transformou o mal em bem. Ou seja, aquilo que era ruim, aquilo que estava sendo muito difícil para José, o próprio Deus transformou em bênção para toda a sua família, que foi sustentada num tempo de muita dificuldade, num tempo de muita crise, num tempo de escassez e fome. A palavra de Deus nos mostra isso. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo, amados, nós podemos ver nele uma força extraordinária da parte de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus,
Nada parava este homem. Esse homem, eu posso usar aqui esse termo, essa palavra, ele era um homem imparável. Ninguém conseguia conter ele. Nem as prisões, nem as surras, nem as perseguições, as pessoas que se levantavam, que se posicionavam contra ele, inclusive as autoridades, mas ele não parava. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante da perseguição, ele continuava se levantando para pregar o evangelho, para levar a palavra, para falar do amor de Jesus Cristo. E nisso, amados, nós devemos tomar um exemplo para a nossa própria vida. Nós devemos tomar exemplo para nós, não esmorecer diante da dificuldade, não baixar a cabeça, não ficar se lamentando diante da situação que nós estamos vivendo, seja ela qual for. O momento que você está vivendo talvez é um momento de dor, de tristeza, de enfermidade na sua vida ou na sua família. Alguém que está aí passando por um momento de muita dificuldade. Que este momento que você está vivendo seja de alguma forma para glorificar o nome do Senhor. Pois era isso que acontecia na vida do apóstolo Paulo. Entendemos pela palavra, lendo a palavra, nós vamos ver que Paulo, ele era perseguidor da igreja e ele agora se torna perseguido. Ou seja, os mesmos para o qual ele trabalhava, prestava conta, agora perseguiam o apóstolo por Deus, o próprio Jesus Cristo, ter feito ele um pregador do Evangelho. Então observe a palavra de Deus. E quero, irmãos, o versículo 12 no capítulo 1 de Filipenses. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E eu fico me perguntando aqui com essa palavra, o que está acontecendo na nossa vida, no nosso cotidiano, o que está acontecendo conosco de negativo, de mal, que possa contribuir para o proveito do Evangelho. Porque nada acontece na vida de um cristão por acaso. Nós entendemos que o que vem sobre a nossa vida é por uma permissão da parte de Deus. Então nós sabemos que nós não somos dirigidos pelo acaso, nós somos dirigidos por aquilo que Deus permite acontecer ou não na nossa vida. Claro, existem escolhas que nós fazemos também, que são escolhas erradas, não vou entrar no assunto agora, mas eu vou falar daquilo que Deus permite. Deus pode permitir o mal, pode permitir a dificuldade, como permitiu essa pandemia, para que haja um despertamento no seu povo também. Então veja só, não é tempo de nós enfrentando diante da dificuldade, diante da opressão, diante do mal. É tempo de nós nos posicionarmos como filhos e como filhas de Deus. É tempo de nós mostrarmos a diferença, de fazermos a diferença. É tempo de nós nos posicionarmos e nos levantarmos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou que essa situação que está acontecendo na sua vida seja para a glória de Deus e para que o Evangelho seja propagado de uma forma ainda maior. Quando eu falo do Evangelho, estou falando das boas novas da palavra de Deus. Então, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram contribuíram, que me aconteceram. Paulo falando, não só a prisão, porque agora ele está preso em Roma. Não sabia ele se seria morto ou se ele seria livre, ele não sabia. Contudo, mesmo assim, ele não deixou de anunciar, ele não deixou de escrever, ele não deixou de pregar o Evangelho. Veja só, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O mal, a prisão que o apóstolo Paulo estava, ele mesmo diz aqui, ele mesmo declara, naufrágio, fome, perseguição, surras, várias coisas ao longo das suas cartas, mas aqui propriamente dizendo, a sua prisão estava contribuindo para maior proveito do Evangelho. Nós cremos num Deus que faz o mal tornar em bem. Nós cremos num Deus que tem poder para mudar toda e qualquer situação, mas Ele também pode se utilizar da situação negativa que nós estamos vivendo para a glória do seu nome. Pode ter vindo uma notícia de uma doença grave na sua família, pode ter vindo a notícia de um mal, sobre a sua casa ou sobre os seus negócios, mas isso Deus, através pode usar dessa situação para glorificar o nome dele operando um grande milagre. Pode ter sido diagnosticado uma enfermidade terrível na sua família ou quem sabe na sua própria vida, um exame que você tenha feito recentemente. Deus pode glorificar o nome dele através da cura desta enfermidade também.
ou ele pode se utilizar dessa situação de uma outra forma para que o nome dele venha a ser glorificado. Nós que conhecemos a história, amados, sabemos que Paulo não foi livre da prisão. Na verdade, ele morreu nessa prisão. Mesmo assim, ele estava dizendo que tudo aquilo de negativo que estava acontecendo na vida dele contribuiu para a propagação do Evangelho. Que a situação, que o momento que nós estamos vivendo agora possa contribuir para que o Evangelho seja propagado, que seja para proveito do reino de Deus, que não seja para que nós como cristãos viemos a ficar nos lamentando e chorando diante da adversidade. Não, vamos nos levantar como verdadeiros mensageiros da palavra de Deus, palavra de salvação, palavra de paz, palavra de conforto, de alegria, palavra de cura, palavra de libertação. É isso que Deus quer contar e que Deus quer fazer através da nossa vida, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio dessa dificuldade. Agora veja só no versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Quem era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era um esquadrão de elite do exército romano, que eles ficaram incumbidos por um bom tempo da história romana, ficaram incumbidos da segurança do próprio imperador romano. E também aqui em Roma, propriamente dito, eles tinham um local onde abrigavam-se milhares e milhares de soldados que faziam parte da guarda pretoriana. Era o esquadrão de elite, na verdade, do exército romano. E Paulo teve a oportunidade, através das suas prisões, porque não foi só aqui, o naufrágio que ele passou antes de chegar até Roma, né? As situações que vinham acontecendo na vida dele estavam sendo propagadas no pelo Império Romano, estavam chegando a todas as cidades, né? Inclusive para a guarda pretoriana. E agora, quando ele está guardado, preso, na verdade aqui, ele não se acovardou, ele continuou pregando, ele continuou falando do amor de Cristo. A história nos mostra que ficou praticamente nesse momento, ele era cuidado por um soldado que ficava juntamente dele ali, né, que cuidava dele, mas era um soldado pretoriano, era um soldado do esquadrão de elite também. Mas a palavra de Deus diz que ele pôde falar para toda a guarda, ou seja, ele não perdeu a oportunidade. Diante da adversidade, meu amado que está me ouvindo, minha amada que está me ouvindo nessa noite, que você está vivendo, a situação que você está vivendo, não é momento de você baixar a cabeça. É momento de você se posicionar como cristão e continuar a falar do amor de Deus. Ah, missionário, mas a minha luta é tão grande, mas o meu problema é tão grande, o senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. Realmente, eu não conheço a sua história. A grande maioria que está me assistindo não conhece a sua história. Não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe, Deus conhece. Mas não permita que essa situação na história da sua vida venha abalar a sua espiritualidade, venha arrancar a sua fé, venha arrancar a sua convicção de filho e de filha de Deus, a sua convicção de salvação. Mas que essa dificuldade, que essa situação que está acontecendo na sua vida possa servir de alguma forma para glorificar o nome do Senhor. Nem que seja para alguém dizer, olha, ele passou por várias lutas, enfrentou várias situações, passou por vários problemas, talvez até nem alcançou a cura, o milagre, porém, o nome do Senhor foi glorificado porque permaneceu fiel. E o apóstolo Paulo foi fiel até a morte ao seu Deus e ao seu chamado. E muitos dos irmãos, no versículo 14, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha que coisa maravilhosa que acontecia com a igreja primitiva, amados. E muitas pessoas olham para o evangelho hoje, olham para as igrejas hoje e só se lamentam, porque não acontece mais isso, não acontece mais aquilo, por que a gente não tem mais aquelas manifestações do Espírito Santo, por que não está acontecendo o avivamento, por que Deus não se manifesta como se manifestava? Vou falar para você, falta oração, falta jejum, porque era o que acontecia em Atos, jejum e oração, havia uma busca constante e a perseguição não fazia eles se acovardarem, pelo contrário, a perseguição dava ainda mais força
força para eles se posicionarem e pregar o evangelho. Foi isso que aconteceu aqui. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ou seja, ao invés da prisão acovardar os irmãos que estavam fora da prisão, pelo contrário, eles se levantaram com mais força para pregar. Paulo está preso, não tem problema, nós vamos continuar a pregar o evangelho de Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer na sua igreja nos dias de hoje ainda. Mas é necessário que nós venhamos desejar isso. É necessário nós nos colocarmos em posição de busca, de intercessão, de clamar ao Senhor, de buscar o direcionamento através da sua palavra. Eles se levantavam com mais força, com mais confiança para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Veja só versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Muitos se posicionavam e até mesmo para falar contra o apóstolo Paulo, mas ele não deixava isso abalar a sua fé. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, Paulo diz, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. É verdade, nos dias de hoje ainda muitas pessoas têm pregado o evangelho de forma errada. Tem sido propagada a palavra de Deus de uma forma errada. Porque as pessoas têm falado até mesmo de Deus, têm falado do evangelho, milagres até têm acontecido. Porém, essas mesmas pessoas que estão hoje pregando vão ter que um dia prestar conta. Porque não estão agindo de forma correta ou pura diante de Deus. Já acontecia na época do apóstolo Paulo, já acontecia na igreja primitiva. Porém, Paulo continua dizendo assim, versículo 19, porque sei que disto me resultará salvação. Olha só, disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo vosso socorro. Paulo falando aos filipenses, do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Paulo estava pronto, tanto a ser entregue como sacrifício vivo ao Senhor, por pregar o evangelho, por manter a sua vida em fidelidade para com Deus, ou, se fosse o caso, ele ser absolvido, que na verdade não aconteceu. Porém, Paulo ele diz assim, ó, eu, segundo a minha intensa expectação, havia uma esperança, né? Havia uma ansiedade no coração dele, uma esperança de que em nada serei confundido. Ele tinha certeza de uma coisa, Deus não deixaria ele confundido. Às vezes acontece um probleminha assim na vida do cristão. Às vezes acontece uma coisinha de nada e a pessoa fica toda confundida. Em que sentido? Que eu quero falar isso. Confundida, se Deus verdadeiramente está comigo, será mesmo que Deus existe? E se Deus existe, por que Ele me permitiu enfrentar essa adversidade? Por que essa doença chegou na minha família? Por que esse mal agora? Deus existe, Deus não vai deixar ninguém confundido. Aquele que crê no Senhor, aquele que espera verdadeiramente no Senhor, mesmo diante da adversidade, ele não baixa a sua fé, ele não se deixa abater diante do mal, diante da dificuldade que chega na vida dele. Paulo tinha essa esperança, ele diz assim, ó, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo estava pronto, né, a entregar verdadeiramente a sua vida, se fosse necessário até mesmo morrer por causa do Evangelho, o que na verdade aconteceu. Paulo, ele aguardava então um julgamento aqui, ou ele seria absolvido ou seria morto. A palavra nos mostra depois, né, que ele, na verdade, ele foi morto, na verdade. Agora veja, o propósito da vida de Paulo era engrandecer o nome do Senhor. O propósito da vida de Paulo era levar a mensagem de salvação aos gentios, aos perdidos. E olha o que ele fala no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele dizia isso? Para mim o viver é Cristo. Por quê? Se Deus permitisse que ele saísse ileso daquela prisão, ele continuaria escrevendo as suas cartas às igrejas e ele continuaria pregando o evangelho, ganhando almas constantemente. Porém, ele também diz, né, o morrer é lucro, porque se ele morresse, ele tinha certeza da sua salvação. Se ele morresse, ele sabia que ele estaria junto de Deus naquele momento.
Essa certeza que muitas pessoas não têm e por isso ficam atribuladas diante da adversidade, diante da enfermidade, diante do mal. Não tem certeza para onde irá a sua alma. Agora o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo, ou seja, eu vivo para Ele, eu vivo para a glória e para a louvor dEle. Porém, se eu morrer, tudo bem, é lucro, eu vou estar com Ele, eu vou para casa mais cedo, como a gente gosta de falar. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ou seja, ele estava ali, ele não sabia o que ele preferia, se ele preferia ficar vivo e pregar o Evangelho, ou se ele preferia se deixar, levar à morte para estar com o Senhor. Havia essa dúvida no coração dele. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, ficar no corpo. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O que na verdade não se concluiu. Porém, olha só a palavra de Paulo no versículo 27. Somente, irmãos, deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Chama a minha atenção algumas palavras aqui. Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, não negue a sua fé, não abandone a palavra, mesmo diante da adversidade, diante do problema. Fique firme em Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é que vai nos dar a direção correta. Então ele fala para eles: portai-vos dignamente, ou seja, ajam verdadeiramente como cristãos, como pessoas que são salvas em Cristo Jesus. E ele diz mais: quer eu vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais no mesmo Espírito. Olha só o desejo do apóstolo Paulo. E eu creio que esse é o desejo de todo pastor, que a sua igreja, que a igreja de Jesus Cristo, ela esteja no mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito que eu quero falar para você hoje, nessa noite, é que nós possamos nos posicionar diante de Deus, numa busca incessante, na oração, no jejum, no clamor. Esse é o momento de nós tirarmos tempo com Deus, de nós buscarmos o Senhor, clamarmos a Deus por misericórdia no meio dessa pandemia. O que acontecia com várias situações na história da igreja, onde em momentos de dificuldade a igreja se posicionava em oração, em jejum. E que nós possamos ter o mesmo espírito, falando agora para os nossos irmãos aqui, você que faz parte aqui do nosso ministério, você que faz parte da igreja de Jesus Cristo, que nós possamos estar em um mesmo espírito, combatendo juntamente o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Deus nos chamou para uma batalha. Deus não chamou você que está me ouvindo nessa noite para você ficar sentado no banco só esperando a sua bênção chegar, só esperando mais um milagre. Deus está chamando você para um combate. Deus está chamando você para você se posicionar e lutar pela fé, e lutar pelo Evangelho, e proclamar o reino de Deus, e falar das grandezas do amor de Deus, não só dentro da igreja. Agora não podemos mais estar dentro da igreja por um período, fora da igreja, na internet. Utilize os instrumentos que você tem nas suas mãos para proclamar o Evangelho, para falar do amor de Deus, combatendo, como ele fala aqui, pela fé do Evangelho. Em nada, olha só que interessante essa palavra aqui, versículo 28. Em nada vos espanteis dos que resistem. Sempre houve e sempre haverá, enquanto houver igreja, perseguição. Haverá aqueles que vão se opor, haverá aqueles que vão se colocar contra o Evangelho, se colocar contra o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso na mídia, nós vemos isso em tantas outras coisas, posicionamentos de todas as formas contra o reino de Deus, contra a igreja de Jesus Cristo. Mas Paulo diz: não vos espante por causa disso, não fique preocupado, isso já estava escrito que iria acontecer. Então não vos espanteis daqueles que resistem, o que para eles, aqueles que resistem, diz a palavra de Deus, na verdade é indício de perdição.
estão resistindo a Deus, estão resistindo à palavra, estão resistindo ao chamado do Evangelho, a palavra está dizendo, é para a perdição deles mesmos. Mas para aquele que recebe a Cristo e a sua palavra, a palavra de Deus nos garante a salvação eterna. A palavra de Deus nos garante o céu. Não se preocupe com aqueles que se opõem. Talvez você já pregava o Evangelho. Talvez você que está me ouvindo quando você estava no primeiro amor, no início da sua caminhada de fé, na sua carreira com Deus, você tinha entusiasmo, você tinha convicção, você tinha força, você pregava, você levava a palavra, você trazia pessoas para a igreja. E talvez porque você viu muitas pessoas resistindo ao Evangelho, você acabou achando que não valia mais a pena, você continuar falando do amor de Deus por causa daqueles que resistem. Paulo diz, não se espante por causa daqueles que resistem, é para a sua própria perdição. Continue falando do amor de Deus, continue defendendo essa bandeira do Evangelho, continue levando a palavra de Jesus Cristo. Agora veja só, para vós de salvação e isso de Deus, verso 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tenho falado alguns dias isso e vou falar de novo. Nós fomos chamados, assim como o próprio Jesus Cristo, passou pelo sofrimento, passou pela dor, passou pela angústia. A palavra de Deus diz que ele aprendeu também pelo sofrimento. Nós não fomos chamados, amados, somente para crer, fomos chamados também para padecer. Ou seja, haverá sofrimento. Não é à toa que Jesus ele falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz fala de dor, fala de sofrimento, fala de dificuldades também. Porém, há uma coroa preparada para nós. Há uma garantia de vitória no céu para nós. Podemos padecer aqui, podemos enfrentar situações difíceis, podemos enfrentar perseguições, porém, há uma garantia também de recompensa para aquele que permanecer firme até o fim. Há uma garantia de salvação para você. Então, a nós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. E se padecemos por ele, se padecemos por pregar o Evangelho, se padecemos por termos uma vida correta com Deus, o nome do Senhor é glorificado e há uma recompensa, como eu tenho falado, para as nossas vidas. Versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto. Essa igreja de Filipos já tinha ouvido falar muito, assim como tantas as outras igrejas que estavam aí na época do Atos e da igreja primitiva. Eles observaram os sofrimentos não somente de Paulo, mas de todos os cristãos, dos mártires, né? Eles presenciaram, na verdade, o sofrimento dos apóstolos, que não desistiram mesmo diante da tortura, mesmo diante da morte, mesmo diante de tantas outras adversidades que eles passaram. Nós somos chamados, né, a assumirmos esse compromisso de continuar levando a palavra, mesmo em meio a este momento de incerteza, de dificuldades e problemas que estamos vivendo. Você é chamado por Deus para se posicionar e levar a palavra de Cristo. Já tem muita gente falando coisa ruim, já tem muita gente anunciando tanta morte, tanta coisa. Não negamos, né, a dificuldade que estamos enfrentando, não negamos a força desse vírus, dessa enfermidade que tem abatido também a nossa nação. Porém, nós cremos num Deus que está acima de todas as coisas. É momento, igreja, de pregar o Evangelho, de se posicionar como filhos e filhas de Deus, para falar do amor de Deus. Não se cale diante da adversidade. Eu me questiono e me pergunto, será que Deus não está permitindo essa dificuldade que nós estamos vivendo agora, né? Será que Deus não está permitindo essa dificuldade sobre a sua própria igreja? Alguns passando por aperto, desemprego, situação financeira difícil, incertezas, né? Para ver como está a nossa convicção diante de Deus, da nossa salvação e de quem é Deus para nós, onde muitos aí se entristeceram e pararam de falar do amor de Deus. Talvez o que o Senhor está esperando de você nesse momento é você tomar uma atitude, se levantar e começar a falar do amor de Deus, mesmo em meio à dificuldade, porque foi o que Paulo fez e ele viu a mão de Deus agindo sobre a sua vida, curando inúmeras pessoas, libertando inúmeras pessoas, salvando muitas e muitas pessoas, porque ele não deixou de falar do amor de Deus. Levante-se nessa noite
para falar do amor de Deus, para ser um embaixador de Jesus Cristo na terra. Paulo, mesmo diante da prisão, da adversidade, ele não se calou, continuou pregando a palavra de Deus. Você pode também tomar essa posição nessa noite e falar do que Deus já tem feito na sua vida e do que Ele pode fazer na vida daquelas pessoas que vão ouvir a você. Amém? Eu espero que essa palavra possa edificar a sua vida nessa noite e possa te fortalecer diante da dificuldade. Mesmo diante do mal, adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor, fale das suas grandezas, fale verdadeiramente do seu amor neste momento. Eu quero fazer uma oração por você e depois nós vamos fazer uma oração intercessória. Essa oração, neste momento, nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Para quê, missionário? Para que Deus use você como instrumento. Para que Deus use você, para levar a palavra de Deus. Talvez você está abatido, entristecido, você está um tanto quanto acuado diante dos problemas. Eu quero que Deus levante você com força, pelo seu Espírito Santo, para você falar do amor de Deus. Coloque no seu coração, durante essa semana, para pelo menos uma pessoa, você mandar uma mensagem, você falar para ela do que Deus tem feito na sua vida, você testemunhar de Jesus Cristo, e Ele vai te abençoar com certeza. Eu quero orar com você agora. Pai querido, Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, diante da tua palavra, a palavra que nós temos ouvido nessa noite, Senhor Deus, nos mostrando que o apóstolo Paulo, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio àquele momento de adversidade, de problema seríssimo que ele estava enfrentando, porém, não estava desanimado, Senhor, não estava abatido. Ele estava ali, Senhor Deus, ainda diante daquela situação, preso em Roma, Senhor, falando do teu amor. Que exemplo glorioso para nós, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, usa-nos em meio à dificuldade, usa-nos em meio a essa pandemia, usa-nos em meio à incerteza que muitos estão vivendo em todas as áreas da sua vida neste momento, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Opera sobre cada vida, opera sobre cada coração nesta noite, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito, Senhor. Levanta essa pessoa, meu Pai, como mensageiro, uma mensageira da tua palavra, Senhor, agora, para louvor e glória do nome de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.